Hola gente, buenos días, buenas tardes. Ya son las 12:21, ya estamos casi empezando la tarde, ¿no es verdad? Muy bueno, vamos a empezar con una clase, un live hablando cómo aprobar el examen CERTEA. ¿Qué es el examen CERTEA? Es el famoso examen de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo aprobar el examen? Hoy voy a enseñarles algunos trucos y estrategias para aprobar este examen, que también está basado según los criterios de evaluación de los niveles A1, A2, B1, B2 y C1. Pero en particular, en específico, el examen CERTEA evalúa los niveles intermedio y avanzado, es decir, los niveles B2 y C1. Son los niveles que el examen va a evaluar y a presentar la clasificación del alumno, ¿sí?, que hizo el examen. A ver, gente, você que está entrando agora nessa live, clica nesse aviãozinho aqui e convide todo mundo que você conhece que irá fazer a prova do CERTEA, não é mesmo? A prova do CERTEA agora, já em fevereiro, não é mesmo? Então, se você vai fazer algum destes exames de proficiência, como o CERTEA, essa live hoje aqui é para você. Hoje, em particular, nós vamos falar aqui como passar na prova da UNLP, da Universidade Nacional de La Plata, ¿sí? Este exame que ele vai ver aqui, ó, tô aqui com o site do CERTEA aberto. A prova escrita vai ser no dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro será a prova escrita. No dia 18 de fevereiro irá sair o resultado da prova. E depois você poderá fazer a prova oral pelo Zoom, né? O resultado da a prova oral será no dia 21 de fevereiro. Dia 21 de fevereiro. E quem é que deve fazer a prova do CERTEA? El examen CERTEA, quem vai fazer aí? Ah, Vladia vai fazer o CERTEA, show de bola. Vladia, convide todo mundo que você conhece para vir assistir essa live com você, quem vai fazer a prova do CERTEA também, para que venha aqui pegar essas informações. Gente, hoy voy a enseñarles algunos trucos y estrategias para aprobar este examen, que não é fácil, essa prova não é uma prova tão simples. Por quê? É uma prova já de nível avançado de espanhol. Você precisa ter bastante conhecimento, domínio da gramática e um amplo repertório linguístico para poder passar na prova, perfeito? A quem está destinado o exame CERTEA? O exame CERTEA está destinado para quem tem como objetivo iniciar ou dar continuidade na sua carreira acadêmica na UNLP, na Universidade Nacional de La Plata, que fica na cidade de La Plata, na Argentina, tá certo? Este certificado ele irá permitir que você inicie a carreira de graduação ou dê continuidade à sua carreira acadêmica, prosseguindo seus estudos para uma pós-graduação, tá certo? E a quem se destina este certificado? Este certificado, essa prova, ela está destinada a alunos estrangeiros que não são oriundos de países que têm como língua materna o espanhol. Por exemplo, nós brasileiros que queremos estudar na UNLP, na Universidade Nacional de La Plata, necessitamos rendir uno de estos exámenes, como por exemplo o examen CERTEA, perfeito? Ou a prova do CERTEA, que é válida especificamente para a UNLP. E qual é o objetivo dessa prova? O objetivo é evaluar a compreensão, a produção e a interação escrita e oral. ¿Sí? É uma prova que vai avaliar a sua compreensão, a produção e a expressão e interação escrita e oral. É uma prova, entre aspas, simples e complicadinha ao mesmo tempo. Por quê? Simples no sentido de o CERTEA você vai avaliar ali a oral e a escrita, né? Diferente de outros exames que terão exercícios de áudio, compreensão de texto, coisas assim a mais. Mas é uma prova complicadinha ao mesmo tempo, por quê? Porque já está ali num nível de espanhol bastante alto, né? E este exame, ele está baseado segundo os níveis do Marco Comum Europeu de Referência para Línguas Estrangeiras. Como eu falei, né? Gente, não existe isso. Ah, eu vou estudar para o CERTEA, eu vou estudar para o CIEL, eu vou estudar para o CELU. Não! Todos estes exames, eles se baseiam pelo mesmo critério de avaliação e correção. Não interessa se você vai fazer o CIEL, se você vai fazer o CELU, se você vai fazer o DEL, se você vai fazer o CERTEA ou se você vai fazer o DUCLE. O que você precisa fazer para cada um destes exames é a mesma coisa, tá? Porque todos estes critérios, todos estes exames, todas estas provas, elas serão corrigidas e elas serão avaliadas segundo o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas Estrangeiras, perfeito? E
Aqui, ó, se evalúa o uso da língua em contexto e tarefas próprias do âmbito acadêmico universitário. Então, como eu disse, né, a prova do CERTEA é uma prova que já está vindo num nível de espanhol bastante alto. É um exame que você precisa ter bastante conhecimento de espanhol para poder conseguir atingir o seu resultado, atingir o objetivo nessa prova. Por quê? É uma prova que já está avaliando ali o nível intermediário e avançado de espanhol. Então, neste exame, você precisa ter um amplo repertório linguístico e ser capaz de compreender textos acadêmicos e também produzir textos acadêmicos, certo? O que quer dizer produzir ou compreender um texto acadêmico? Significa que você precisa ter um conhecimento bastante aprofundado da gramática do espanhol, tá bom? Saber usar todos os conectores de discurso corretamente, e não é qualquer conector de discurso não. Por quê? Os conectores de discurso, eles também são separados por nível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um conector de discurso nível A2. Pero, o famoso pero. Me gustaría ir a la Argentina, pero necesito estar en Brasil en ese momento. O pero, que é o nosso mas do português. Esse é um conector nível A2. Ou eu posso usar um conector de linguagem já avançada, né? Um conector nível B2, C1, o famoso sin embargo. Yo necesito ir a Argentina, sin embargo, tengo que estar en Brasil en ese momento. Sin embargo, eu substituí o pero por sin embargo. Então, quando eu faço isso na prova, quando eu aplico o uso correto dos conectores de discurso e quando eu conheço de fato os níveis de proficiência, o que eu preciso saber e como eu devo fazer cada atividade da prova com conhecimento de espanhol que eu tenho que mostrar ali para o examinador, a minha pontuação dispara. Então imagina que você está lá fazendo o seu texto, a sua prova escrita no CERTEA, e ao invés de você usar pero, vamos usar o sin embargo, tanto na sua expressão e interação escrita, como na oral. Por quê? É um conector de discurso já nível avançado, que vai te dar uma nota bem mais alta, tá certo? Esse exame, ele vai avaliar a gramática separadamente. O que isso quer dizer? Além de avaliar o seu conhecimento gramatical, ele vai avaliar também se você tem conhecimento de vocabulário específico. Nossa, isso aqui a gente já está puxando ali um B2 para um C1. Quando falamos de vocabulário específico, quer dizer que você nessa prova você precisa ser capaz de se expressar e se comunicar sobre temas complexos, temas que não fazem parte da sua rotina. Exemplo, ser capaz de falar sobre um artigo científico, ser capaz de falar ou escrever sobre algo relacionado a direitos humanos. Para quem não sabe, eu já estudei ali na UNLP. E a UNLP, em particular, é uma faculdade que aborda muitos temas sociais, principalmente ali no curso de ingresso, né? Na prova, no curso de ingresso, ela traz ali muitos temas relacionados a questões sociais, né? Então, assim, a prova do CERTEA, ela vai trazer ali, como diz o edital, ela vem trazendo muitos assuntos ligados a isso, certo? A temas sociais. Olha, um dos possíveis temas, identidade de gênero, é algo que a UNLP trata bastante, principalmente ali no curso de ingresso, e ela com certeza vai trazer isso para o exame, para o CERTEA. Então, olha, identidade de gênero, oportunidade de estudos, economia, certo? Então são temas que você precisa procurar se aprofundar, ler, para que você consiga adquirir este vocabulário específico que será cobrado na prova, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui como que é a prova, como que a prova do CERTEA funciona. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Você que está entrando agora, hoje, se você não vai fazer o CERTEA, vai fazer algum outro exame de proficiência, fique aqui também, porque com certeza o que eu vou falar aqui irá te ajudar também a passar em outras provas. Por quê? Como eu falei no início da live, a prova do CERTEA, assim como qualquer outro exame de proficiência, eles se baseiam no Marco Comum Europeu de Referências para Línguas Estrangeiras. Elas têm os mesmos critérios de avaliação e correção. E é por isso que o Preparatório Intensivo 2.0, o meu curso de 10 semanas que te leva do zero ao avançado, funciona tão bem para qualquer exame de proficiência. Eu tenho alunos que em 10 semanas conseguiram sair do zero e conseguiram tirar C1 no DEL, C1 no CELU, C1 no CIEL, certo? Então, assim, por quê? Porque eu ensino o espanhol dentro dos critérios de avaliação e correção segundo o Marco Comum Europeu de Referências para Línguas Estrangeiras, que é o quê? Quem orienta a produção destes exames, através de como devem ser corrigido cada prova, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre a prova do CERTEA. Como que o exame está estruturado?
O que é que diferencia essa prova das outras? Vamos lá. A prova do CERTEA, ela consiste de duas partes. Ela tem a parte escrita e a parte oral, tá? Primeiro você vai fazer ali na prova a parte escrita, tá bom? E a parte escrita, ela consiste de três partes. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar agora, que é muito importante se você quer passar na prova do CERTEA. Ela é uma prova que consiste de três partes. Você irá fazer em 3 horas. Uau, são 3 horas de produção de texto. Então, podem ver que é um exame um pouquinho pesado também. O Cielo Global, que na minha opinião é um dos exames mais cansativos, das provas mais cansativas, ele tem um total de 3 horas, onde nessas 3 horas você faz a escrita, a oral, os áudios e a leitura. Já no CERTEA, você terá 3 horas só para a produção de textos, tá bom? E como está dividida essas três partes da prova escrita do CERTEA? A primeira parte consiste na redação de uma nota ou de um correio eletrônico formal. O que você vai fazer? O primeiro exercício, o primeiro texto escrito, a primeira atividade escrita que você vai fazer no CERTEA é escrever um correio eletrônico formal. Que é um correio eletrônico? Um e-mail, tá? E você precisa saber escrever ali corretamente. Eu posso começar um correio eletrônico escrevendo Olá, olá, que tal? Olá, como estás? Não, isso é um registro de linguagem informal, jamais, não se deve começar escrevendo um correio eletrônico formal, usando hola, hola, que tal, hola, como estás, hola, como te va. Não, isso são registros de linguagem informal, perfeito? Lo que nosotros debemos hacer para escrever un correo electrónico formal es siempre empezar. Ó, pega esse macete, esse bisuzinho que eu vou te dar aqui para você passar na prova. Eu vou começar o meu correio eletrônico formal lá na prova do CERTEA escrevendo estimado, 2 pontos, ou estimados, se for plural, 2 pontos, sempre seguido de 2 pontos, tá? Exemplo, imagínate que o exercício ali veio pedindo para que eu escreva um correio eletrônico, um e-mail formal para algum professor da faculdade. Como eu devo escrever então? Eu vou pôr da seguinte maneira: estimado senhor professor, 2 puntos, perdón, en español. Estoy mezclando español con portugués porque estoy explicando la prueba para los estudiantes brasileños, perfeito? Por isso, gente, fíjense, prestem atenção nisso, ó. Se você não conhece, não sabe quem vai ler o seu correio eletrônico, o seu e-mail formal ali na prova do CERTEA, imagina que o exercício enunciado veio da seguinte maneira: escreva um correio eletrônico a la facultad perguntando sobre alguma informação. Você não sabe quem da faculdade vai ler. Então, como que eu posso começar o meu correio eletrônico, o meu e-mail ali na prova? Eu posso usar a seguinte estrutura: a quien corresponda, 2 pontos. A quien corresponda, 2 pontos. Sim? Sempre seguido de 2 pontos, perfeito? E aí eu vou fazer a introdução do correio eletrônico formal. Lembrando que o correio eletrônico formal é o primeiro texto que você terá que produzir ali nessas 3 horas na prova escrita do CERTEA. Para começar o texto, é importante eu colocar sempre conectores de discurso no início de cada parágrafo. Isso é algo que impressiona demais os examinadores, né, os avaliadores. Por quê? Quando você sabe usar conectores de discurso e você conhece os diferentes níveis de proficiência dos conectores e como usar corretamente esses conectores, a sua nota, ela dispara, a sua pontuação dispara. Por quê? Você demonstra um amplo conhecimento do idioma. Então eu posso começar ali, antes que nada, ante todo, em primeiro lugar, para empezar, para começar, e vou fazer a minha apresentação e a introdução do assunto que eu vou falar na prova, tá certo? Faz sentido isso para vocês? Como começar, então, como estruturar um correio eletrônico formal? Correio eletrônico formal é o primeiro texto. E como finalizar esse correio eletrônico? Eu tenho que me despedir. E a despedida também tem que ser formal. Eu posso me despedir ali, saludos, hasta luego, muchas gracias, hasta pronto? Não, se eu fizer isso na prova no CERTEA, com certeza o meu certificado irá ir por água abaixo, tá? Porque isso são registros de linguagem informal. Tá, prof, então como que eu vou finalizar o correio eletrônico? Quais conectores, quais estruturas eu posso usar? Olha, eu posso pôr ali cordialmente, me despido atentamente,
Posso pôr cordiales saludos, só saludos não, mas posso pôr cordiales saludos, sim? Respeituosamente. E essa estrutura sempre seguido de uma vírgula e depois a sua assinatura, tá certo? Faz sentido isso para vocês? Então imagina, comecei lá o meu correio eletrônico. Estimado professor, dois pontos. Ou se eu conheço quem vai ler, estimado senhor diretor de la facultad, dois pontos. Antes que nada, me gustaría hablarle o me pongo em contato com ustedes para aclarar e vou começar o assunto, certo? No texto. Para finalizar, le agradezco sua atenção de antemano, agradeço a sua atenção, né? Ou então, puedo poner outra estrutura, sem outro particular, quando eu quero dizer, sem nada mais a dizer, sem outro particular, vírgula, coma, em espanhol, vírgula, em espanhol se diz coma, vírgula, atentamente, vírgula, Gilmar, assinatura, o seu nome. Gente, não se esqueçam de assinar o correio eletrônico, tá? Isso é um critério de avaliação. Se vocês não assinam ou não colocam ali a estrutura direitinho, o saludo e a despedida, vocês perdem muitos pontos. Por quê? Isso faz parte da estrutura de um correio eletrônico formal. Então perceba que, além do conhecimento gramatical, na prova será avaliado também a estrutura, se você conhece as estruturas dos textos que estão sendo solicitados no seu exame, perfeito? A continuação, qual exercício mais, que tipo de texto necessitamos produzir, escrever no exame? Olha, na segunda e na terceira parte da prova, então lembrando que durante essas 3 horas da prova escrita, na primeira parte você escreveu ali um correio eletrônico formal, na segunda e na terceira parte você terá que escrever um texto no âmbito universitário, quer dizer o quê? Um texto acadêmico. Olha, isso já está puxando a sua nota lá para um C1, tá certo? Esse texto está mais para um C1 do que um B2. Por quê? O correio eletrônico formal, um e-mail formal, ele é um texto ali B1, B2 em outros exames, mas para a prova do CERTEA é um texto que está sendo levado em conta para a avaliação do nível B2, tá? Que é o nível intermediário avançado, ok? Então, você sabendo que, demonstrar ali como escrever corretamente um correio eletrônico, depois nós vamos passar para a segunda parte, como escrever um texto acadêmico. E quais tipos de textos seriam? Eles podem pedir ali para que eu escreva um artículo breve, né? Quais tipos de artículo? Lembrando que podem ser vários tipos de textos, um artículo de opinião ou um texto informativo. Gilmar, qual que é a diferença de um artículo de opinião e de um texto informativo? Vamos lá. A estrutura de ambos os textos é a mesma, tá? É a mesma estrutura. Título, introdução, desarrollo, conclusão e firma. Assinatura. Firma não é a empresa que você trabalha, tá? Firma é a assinatura, é a sua assinatura. Essa é a estrutura em ambos os tipos de textos. Mas o que vai diferir? Num artículo de opinião, a sua opinião precisa estar explícita no texto, tá certo? Já num texto informativo, ou num texto, como é que eu vi aqui o nome? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ou num texto universitário, um texto informativo, você precisa ser capaz de transmitir a informação e não apresentar a sua opinião. Num texto informativo, você não vai dar a sua opinião, você simplesmente vai repassar informações. Informações que você vai tirar de onde? Provavelmente do enunciado do texto. Irá vir ali um enunciado falando sobre um determinado assunto e desse enunciado você vai coletar as informações, os dados que você precisa para escrever um texto informativo. Lembrando que ali no artículo de opinião eu vou usar as seguintes estruturas para apresentar a minha opinião. Eu creio que, eu penso que, eu creio que são estruturas nível A2, B1, tá? Já numa prova como essa, no CERTEA, eu não vou usar essas estruturas de eu creio que, de eu penso que, a mim me parece que, porque são estruturas de nível básico, do nível básico do espanhol. Na prova do CERTEA, eu vou usar a mi modo de ver, bajo mi punto de vista, según mi punto de vista, en mi opinión personal, sim? Eu vou usar estas estruturas que são estruturas já do nível B2, C1 para apresentar a opinião. Então são estruturas que elevam a sua pontuação, que joga a sua nota lá para cima, tá? Faz sentido para vocês que é diferente eu dizer eu creio que, ou a mi modo de ver, eu penso que, en mi opinión personal, ¿sí? Eu considero que,
bajo mi ponto de vista, são estruturas que puxam a sua pontuação lá para cima, tá certo? Então, e você precisa também ser capaz de interpretar ilustrações gráficas, interpretar gráficos. Dentro do preparatório intensivo 2.0, inclusive, nós temos ali exercícios como esse. Estes exercícios de gráfico, na verdade, eles são oriundos da prova do exame do DELE, né? Como eu disse, a prova do DELE, ela deu origem a muitos outros exames de proficiência em espanhol. Então, o que você precisa saber? Como que eu vou escrever um texto sobre um gráfico? Imagina que você está lá fazendo a sua prova do CERTEA e vem um enunciado com um gráfico pedindo para você analisar os dados desse gráfico e escrever um texto informativo, passar as informações. Ó, lá está, um texto informativo, nível B2-C1. Eu tenho que começar. Según los datos presentados en el gráfico, podemos ver que... Ó, a partir dos dados no gráfico, nós podemos observar que... Certo? E é importante também sempre citar a fonte do gráfico. Normalmente sempre vem ali ou uma página web, um site, ou é livro, sim? É sempre importante citar a fonte. Según la fuente, la página web, tal, el gráfico nos presenta las siguientes informações, Eu vou descrevendo as informações coletando os dados do gráfico. E como? Quais dados eu devo coletar? Sempre fazendo um contraste. O que é menos importante e o que é mais importante. O que o gráfico está apresentando ali de mais importante, de mais considerável, né? E o que o gráfico está apresentando ali de menos importante, para que nós possamos fazer ali um contraste de informação. Então, no seu texto, você precisa ser capaz de contrastar essas informações e expor ali os argumentos informativos, tá? Não a sua opinião, ok? Para que você consiga atingir a pontuação que você precisa, tá certo? Gente, vale lembrar que, uma vez que você seja aprovado na prova escrita no CERTEA, você irá ser convocado para a prova oral. E a prova oral, vamos ver como funciona a prova oral. Ela vai ser agendada via Zoom, tá certo? Essa prova ela será realizada via Zoom. E é uma entrevista individual. Vai ser você e o examinador, você e o professor. Tal como nós treinamos dentro do curso, dentro do Preparatório Intensivo 2.0, daquele jeitinho. Quem já foi meu aluno ou quem é meu aluno nesse momento, sabe muito bem do que eu estou falando. Como nós treinamos os exercícios dos exames DELE, CIELE 6, CELU, CERTEA e DUCLE dentro das aulas, durante as mentorias, onde eu instruo o aluno como responder e quais estruturas gramaticais usar nas suas respostas para que consiga a máxima pontuação possível, como foi o caso recentemente ali da Marcela e de muitos outros alunos que conseguiram até mesmo atingir a nota máxima na prova, não é mesmo? A galera conseguiu fechar a prova usando as minhas estratégias e macetes para passar na prova. Então, a prova oral ali no CERTEA, ela vai ter a duração de aproximadamente 12 minutos. Gilmar, como assim aproximadamente? Significa o quê? Nós temos que respeitar ali também o fator humano, né? Tem pessoas que conseguem ler muito rápido, já entende o exercício e já fala muito bem espanhol e consegue desenrolar muito rápido. Tem pessoas que ficam um pouquinho mais tímidas, mais constrangidas ou até mesmo cristalizam por conta do nervosismo na hora da prova e acabam precisando um pouquinho mais de tempo para poder elaborar as suas respostas. Lembrando que tudo será avaliado. Na prova oral será avaliado também a coerência do seu discurso, a organização das suas ideias, a estruturação do seu discurso, a estrutura do seu discurso, perdão, como você está estruturando usando os conectores de discurso para começar, para finalizar, certo? O seu discurso oral ele precisa ter um início, meio e fim, tá certo? E como que eu vou estruturar? Usando os conectores de discurso, tá bom? E é importante você também ter uma velocidade de leitura e de compreensão, porque a fluidez, a sua velocidade de raciocínio, a sua velocidade de resposta será avaliado. Para que você consiga atingir o nível B2 ou mais ali no exame CERTEA, você precisa, além de ter um amplo conhecimento da gramática, um amplo repertório linguístico, a sua fluidez precisa ser muito boa. Você precisa ser capaz de se comunicar, capaz de falar sem demonstrar nenhum esforço, certo? Sem nenhum esforço notável. Você não pode demonstrar nenhum esforço na hora da sua fala. O que quer dizer esse esforço? Travar, não lembrar da palavra, não ser capaz de falar o que você gostaria de dizer ou não ter conhecimento de vocabulário sobre o assunto,
tá certo? Isso tem a ver com não demonstrar nenhum esforço na hora da prova oral, tá bom? Tem que ser ali um discurso fluido, certo? A sua linguagem, o seu discurso tem que fluir no momento, como se você estivesse falando em português sobre qualquer assunto, tá certo? E o que mais que nós precisamos ali ter em consideração para passar na prova do CERTEA? Você precisa ser capaz de compreender informações institucionais, certo? No âmbito acadêmico, você precisa ser capaz de também escrever textos, como eu falei, um correio eletrônico formal, um artículo de opinião ou um texto informativo e também carta a autoridades. Olha, um dos possíveis textos que podem vir ali na prova escrita do CERTEA também é a famosa carta. E você sabe como escrever uma carta na prova de espanhol? Gente, me conta aí nos comentários, vocês que estão aqui vendo a live comigo, acompanhando esse super aulão, como passar na prova do CERTEA, vou dar uma dica. Olha, no nível B2, não é obrigatório você colocar ali remetente e destinatário na carta, ao iniciar, no cabeçalho da carta. Mas se o seu objetivo é atingir uma pontuação ainda mais alta, por exemplo, chegar ali ao nível C1, você precisa estruturar a sua carta direitinho, começando com remetente, destinatário, data, assunto, o saludo, né? O saludo formal, vai escrever a carta completa, depois vai vir ali o saludo de despedida e a sua assinatura. Tiago, comecei as aulas de espanhol na semana passada. Show de bola, maravilha, Tiago. Gente, se vocês já estão estudando espanhol, se alguém já tem conhecimento de espanhol, eu vou aproveitar aqui já e deixar o convite para que vocês venham participar da próxima jornada do preparatório, que será agora já no próximo sábado, tá bom? Nos dias 29, 30, 31 e dia 1º de fevereiro. Ali você irá poder alinhar o seu conhecimento de espanhol com os níveis de proficiência da prova, saber exatamente o que você precisa fazer em cada etapa ou atividade do seu exame, tá certo? Se você não sabe nada de espanhol, esse curso também, essa imersão preparatória também está indicada para você, porque serão aulas gratuitas, onde você já poderá dar ali o pontapé inicial na sua preparação para passar na prova e já irá aprender espanhol comigo dentro dos critérios de correção e avaliação dos exames segundo o Marco Comum Europeu de Referências para Línguas Estrangeiras, tá? Para que você consiga ali já entender exatamente o que você precisa estudar para passar na prova. E lembrando que durante a jornada do preparatório eu irei também abrir as matrículas para a próxima turma do Preparatório Intensivo 2.0. Esse curso que te leva do zero ao avançado em apenas 10 semanas de preparação, viu? E não é golpe, ó. Anteontem eu fiz uma live com a Marcela, aluna da última turma, e ela contou, nossa, eu pensava que era golpe, isso, aprender do zero ao avançado e chegar no nível C1. E ela veio aqui no domingo contar na live, ela participou da live e ela contou, ela conseguiu tirar C1 no CL, né? Ela tirou C1 no CL e ela começou o curso ali do zero. Gente, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre como compreender os tipos de texto, né? O que será avaliado, os conteúdos linguísticos da prova. Nós vimos que, olha, isso é muito importante o que eu vou falar, muito importante mesmo. Por quê? Muitas pessoas pensam da seguinte maneira: eu vou para a Argentina, vou chegar ali uns 2, 3 meses antes e vou nas praças conversar com as pessoas, vou conversar com as pessoas na rua e eu vou aprender espanhol e vou fazer a prova. Gente, isso não funciona, não funciona. Vocês nasceram aqui no Brasil, falam português há anos e quantos de vocês conseguiram passar na redação do Enem? Para a medicina, por exemplo, aqui. Muitos não conseguiram. Por quê? É diferente o português que a gente fala no nosso dia a dia, o tipo de texto que nós vamos produzir numa redação do Enem, ou o português que nós vamos usar ali na prova numa prova de português para concurso, é totalmente diferente, tá? Então, assim, o espanhol que se fala na vida real, no dia a dia ali na Argentina, não serve para passar na prova. Deixo isso bem explícito, não serve para passar na prova. Inclusive, eu estou aqui com o edital do CERTEA aberto e aqui está dizendo o seguinte, olha o que eu vou ler, prestem bem atenção. Morfologia, semântica, pragmática y vocabulario de la lenguaje general estándar y normalizada usada en textos de interés cultural y en el ingreso de la universidad. No se evalúa ni usos locales ni registro coloquial. Isso está escrito aqui no edital da prova do CERTEA. O que isso quer dizer?
não será avaliado, não será levado em consideração, não será avaliado o uso de linguagem local, de linguagem corrente, o jeito que nós falamos no dia a dia na rua, nem o uso de registro coloquial, as gírias, a maneira como que a gente se comunica no dia a dia. Isso não será avaliado. É por isso que, infelizmente, pelo menos 30% dos alunos que chegam até a mim pedindo ajuda para passar na prova já tentaram morar na Argentina para aprender espanhol e não conseguiram, até mesmo mais do que um ano. Já fizeram aulas com outros professores, inclusive com professores nativos que não conhecem o exame, professores nativos que te ensinam espanhol muito bem, por sinal, mas que não sabem te ensinar as estruturas corretas que você deve usar nos exames de proficiência para conseguir a pontuação que você precisa, tá? Não é só falar espanhol, só saber espanhol, só falar espanhol não é o suficiente para passar na prova. Por quê? A prova ela é técnica e acadêmica, ela irá cobrar conhecimentos acadêmicos do idioma, então você precisa ter um conhecimento profundo da gramática do espanhol. Nós, aqui no Brasil, nós falamos português todo dia errado. Durante o dia, quantas coisas nós falamos errada? Eu sou professor e tem coisas que eu falo errado no dia a dia, por vícios de linguagem, maneiras de se comunicar, expressões idiomáticas. É normal. Isso acontece também na Argentina. Muitos argentinos, na Espanha também, muitos espanhóis, no dia a dia falam muitas coisas erradas. E por isso que você pensar que vai para um determinado país que fala espanhol e depois de 2, 3 meses ou um ano você vai aprender espanhol e vai fazer um exame de proficiência, tirar um certificado avançado, isso não funciona, tá? Inclusive está escrito aqui no edital do Certea. Vocês podem acessar a página do Certea e ver ali o edital na parte de contenidos linguísticos. No se evalúa ni usos locales ni registro coloquial. Então quer dizer que aquele espanhol, se você já está na Argentina, aquele espanhol que talvez você esteja aprendendo aí no dia a dia, como falar na rua, no dia a dia, não vai te ajudar a passar na prova, tá? O que a prova está pedindo é conhecimento avançado do idioma, vocabulário específico, tá bom? E gramática nível avançado, não é mesmo? Gente, quantos de nós acabamos ali o ensino médio, às vezes com dúvidas no português, sem saber como escrever às vezes um acento de uma palavra corretamente, ou até mesmo produzir um texto formal dentro desses critérios de avaliação em português. Isso também vem para o espanhol, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Na produção oral e escrita, o controle dos usos gramaticais mais adequados para o gênero solicitado e proposto pela prova é o que? É você ver livros e buscar temas relacionados com o nível intermediário e avançado de espanhol, tá certo? A Valéria perguntou se a live vai ficar salva. Valéria, eu vou fazer o possível que sim, vou fazer o possível para deixar a live salva, tá bom? Às vezes dá uma bugada no Insta, eu não consigo salvar, mas eu vou tentar deixar ela salva sim, tá certo? Para que vocês possam vir aqui consultar outras informações. Gente, tem muita informação aqui, infelizmente o meu tempo aqui está se esgotando. Porque logo mais eu preciso terminar a correção dos textos dos meus alunos, que estão terminando o nível B2 já para fazer o exame a partir da próxima semana. Então, olha, tem mais coisas que eu gostaria de falar para vocês. Como é avaliado, como é feita a avaliação, quais são os critérios de correção da prova do Certea e como funciona, né? Como se oferece a prova. Então, assim, eu vou deixar esse assunto para uma próxima live, para um próximo encontro, tá certo? E eu vou deixar aqui para vocês o convite para que vocês possam vir participar da jornada do preparatório nos dias 29, 30, 31 e dia 1º de fevereiro. O link de inscrição está na bio do meu Instagram. Durante a jornada do preparatório ali, que vai começar no próximo sábado, vocês irão aprender comigo a gramática que é cobrada na prova, vocês irão aprender comigo os tipos de texto, como escrever uma carta informal, uma carta formal, as diferenças entre os textos e a diferença que tem de uma carta formal numa prova nível B1, B2 e C1, porque tem diferença também. Iremos aprender ali também conectores de discurso, vocabulário e iremos treinar habilidades para passar na prova de áudios e na prova oral, tá bom? Então, olha, eu vou deixar o convite para que vocês venham participar. Se você quer saber como produzir uma carta, como conseguir uma boa pontuação na sua prova oral, venha participar, se inscreva, o link está na bio do meu Instagram. Serão 4 aulas gratuitas, é um presente meu para te ajudar a passar na prova, tá certo? Gente, muchas gracias por todo y nos vemos. Hasta luego, chao.